Shalom mais uma vez, meus queridos e amados irmãos que estão nos ouvindo neste podcast aqui do canal Fábio Pires. Esse foi o excepcional cantor Shlomi Shabbat e a canção Od Ein Milvado, ou Ein Od Milvado também. Bendito sejas tu, ó Rei, por toda a eternidade, louvado e exaltado seja o teu nome, Pai. Uma canção assim fantástica. Isso eu chamo de música maravilhosa mesmo, tá? Eu sou bem partidário nesse sentido. E é uma música religiosa. O Shlomi Shabbat é um cantor aí já muito conhecido em Israel, desde o final dos anos 70. Eu, quando tive contato com a obra dele, eu me emocionava com várias canções dele. Excepcional cantor, eu considero como um dos 5 maiores cantores de Israel. E a gente que teve bastante experiência com a música, né? Então fica mais fácil para a gente também buscar outras pessoas, buscar outros cantores. E como o Shlomi Shabbat, dos 5, eu não vou falar quem são os 5, mas ele está entre os 5 maiores, né? Eu não sou um profundo conhecedor da música israelense, nos últimos 8 anos, sim, a gente tem conhecido bastante gente e grandes cantores, grandes cantoras também. Espero que vocês tenham gostado. Mensagem número 146, do dia 6/4, cujo tema é Lashon Hara, Língua Maledicente, parte 2, aqui no podcast canal Fábio Pires. Já agradecemos a todos que estão ouvindo este podcast, essa programação de rádio, no formato dentro do YouTube, formato de rádio dentro do YouTube. E aqui os irmãos já sabem que nós não nos privamos e não nos intimidamos de falar de nenhum tipo de assunto. E vamos continuar fazendo assim, sempre, de acordo com a permissão do Eterno. Se Ele nos permitir, Baruch Hashem; se não nos permitir mais, terminamos o trabalho. Você pode nos encontrar nas redes sociais, você pode nos encontrar no Instagram, os endereços estão passando aí. A nossa página principal, @Fábio73book. Você pode nos encontrar na Livraria Kedushá também, tá? @Livraria Kedushá. Nós não vendemos obras, vendemos livros, estamos recebendo mais livros, mais obras. Estamos colocando obras novas, inclusive começamos a partir de ontem. Temos aí um material muito interessante para você que quer acompanhar, para você que quer fazer da leitura um dos seus pontos de vida, porque se você está fazendo Teshuvá, ora, aquele que faz Teshuvá, aquele que serve ao Eterno, ele não lê no mínimo a Bíblia, então pode parar, refletir e mudar de vida, né? Ou serve ao Eterno lendo a Bíblia, ou serve ao Eterno lendo a Bíblia, não tem escapatória, não há como. Então você precisa fazer a leitura é fundamental. Você também pode nos ajudar materialmente e espiritualmente. Você pode nos enviar um e-mail para fabio73b@gmail.com. A sua ajuda será muito bem-vinda. Eu agradeço os irmãos que já estão nos ajudando materialmente e espiritualmente. Que bênção que nós estamos recebendo de vocês. Nós também estamos ajudando pessoas que precisam. Com a tzedakah que nós recebemos, ajudamos automaticamente a outras pessoas que necessitam. E temos ajudado. Hoje conseguimos ajudar mais um irmão, Baruch Hashem. Obrigado, queridos. Eu agradeço demais pela bondade, pela generosidade de todos vós. E esse trabalho está alcançando a muitas pessoas. Hoje nós deixamos a nossa mensagem lá na nossa página do Instagram, a nossa página principal, @Fábio73book. Fizemos uma live relâmpago, instantânea, curta. E o retorno tem sido muito interessante. O retorno tem sido importantíssimo.
Você que já conhece o nosso trabalho, você sabe que nós estamos fazendo esse trabalho única e exclusivamente para o eterno, para que alcance vidas. Então aqui, se os irmãos acham que nós estamos aqui para aparecer, para sermos notórios, para exibicionismos, não é o nosso propósito, não é esse. Nunca foi, aliás. Nosso propósito é falar da palavra do eterno. Tanto é também que eu vou já evitar ao máximo de fazer lives com outras pessoas, apenas trabalhos que a gente sabe que serão trabalhos que vão render. E a gente não precisa de notoriedade, o que a gente precisa é de uma voz. Aí sim, a hora que eu tiver problemas com a minha voz, eu tenho que me preocupar, né? Nós precisamos de elementos para que nos ajudem a levar essas mensagens para todos aqueles que necessitam e todos aqueles que têm buscado o eterno, bendito seja ele. Já falamos com as 22 pessoas que estão aqui. Ontem chegamos a alcançar quase 60 pessoas, foi uma grande bênção. Ficamos ausentes aí por 2 semanas, porque nós nos preparamos para a Pessah. Nós vamos adiantar, vamos também colocar em dia os trabalhos que estão faltando, né? Os irmãos sabem disso. Nós estamos transmitindo esta mensagem da página Conexão.Techuvá, que está indo diretamente para a página do canal Fábio Pires, a página de apoio, backup que nós temos. E espero que a mensagem que foi passada ontem, se você não ouviu a mensagem de ontem, que você ouça. Esta mensagem ela precisa ser ouvida. Então, se você está ouvindo a mensagem hoje e não ouviu ontem, você vai ter aí talvez um gap, um espaço que você, talvez, alguns pontos você não entenda. Entretanto, a gente vai fazer algumas repetições e a gente vai voltar a fazer algumas revisões. É bem trabalho de professor mesmo, que é a minha profissão, né? E a gente agradece por todos aqueles que tiveram paciência de ouvir ontem a entrada. Eu falei que a entrada, a parte inicial ia ser curta, acabou sendo mais longa do que eu esperava. Conseguimos atingir o nosso objetivo. Já houve comentários, pessoas que já reconheceram que precisa fazer o arrependimento, a correção, o tikkun com relação a Lashon Hara. Nós estamos falando sério, tá, irmãos? Eu já comecei a fazer o meu, inclusive a partir de hoje. Eu já comecei a pedir perdão para pessoas que eu cometi Lashon Hara. Graças ao Eterno deu certo. Tem dado certo, e há mais pessoas, porque eu vou fazer isso e eu necessito fazer isso. Já foram aí, hoje, 4 pessoas. Não tenho problema nenhum em falar sobre isso. Não estou aqui para me fazer de diferente perante a vós. Somos todos seres humanos e somos todos passíveis dos mesmos erros. O importante é a maneira como eu lido com o erro e como que você lida com o erro, você que está nos ouvindo. Você tem problema com orgulho? Você tem problema em pedir perdão e reconhecer os seus erros? Você tem problemas em trabalhar uma mudança de vida? Então eu devo te dizer que se você não fizer isso o mais rápido possível, através de oração, pedir forças para o Eterno, porque são situações que nós temos que também pedir forças para o Eterno. Se você não fizer isso o mais rápido possível, você está arriscado a não receber o Olam Rabá. Não, irmão, mas eu aceitei a Jesus, o sangue de Jesus tem poder? É mesmo, tem. Só que Jesus, Yeshua, está esperando que você tome uma atitude de modificação. Ou você acha que continuando nessa tua mesma vida de murmuração, reclame, que mais? Negativismos a partir dos pensamentos, falar mal da vida das pessoas, criticar as pessoas, não perdoar, preguiça, glutonaria, desobediência, violência através das palavras e violência, ou até violência física, ou você acha que você se comportando assim você vai chegar a algum lugar? Não, você não vai chegar ao lugar que você acha, que você pensa que você poderia chegar. E não há, irmãos, maneira diferente, pelo menos da minha parte, de falar de uma forma diferente. Isso porque as pessoas falam que eu sou muito paciente. Eu me considero muito paciente mesmo. Mas quando nós temos que ir direto ao assunto, nós vamos direto ao assunto. E aqui nós estamos tratando de uma ferida enorme, gigantesca, que é a ferida de toda a humanidade.
E se você acha que você não tem uma mudança porque Yeshua pede para que se nasça de novo, aquele que nasce de novo, ele não nasce com murmuração, ele não nasce com lashon hará, ele não nasce com um pensamento suicida, ele não nasce querendo matar o outro, com desejo de matar, de violentar uma pessoa, de abusar de alguém, de xingar uma pessoa, de querer, né, tirar a vida de uma outra pessoa. Ele não nasce desta maneira. Nascer de novo é nascer com um espírito totalmente renovado, totalmente retirado daquilo que o Eterno mais detesta, que é o pecado. Então, ou nós não mudamos verdadeiramente, ou você não faz uma profunda reflexão da sua vida, coisa que a humanidade não tem feito, muitos de nós, a maioria de nós não temos feito. Sente no seu sofá, pense, esqueça o celular, internet, esses vícios mentais que nós permitimos. Comece a pensar naquilo que você tem feito, o que você fez ontem, o que você fez há um mês atrás, no último mês, o que você fez no último ano, o que você fez nos últimos 5 anos e como tem sido a sua vida nos últimos 20, 30 anos. Então, quando nós nos permitimos a fazer isso nas nossas vidas, e eu tenho aqui pessoas de várias idades que frequentam, que é o nosso público, e são pessoas com várias experiências de vida, são experiências diferentes. Se você não desenvolver uma atitude de arrependimento de pecados, porque é essa a base da Teshuvah, Irmiyahu 6, versos 10 a 19, que muitas pessoas esquecem, até membros da própria Teshuvah se esquecem. Se você não fizer isso, você não está completando o objetivo que o Eterno traçou para a sua vida, para as nossas vidas. Você vai continuar ouvindo as mesmas músicas mundanas e nefastas? Você vai continuar assistindo os mesmos programas de televisão? Você vai continuar, talvez, na mesma pornografia? Você vai continuar criticando e xingando as pessoas? Você vai continuar odiando? Você vai continuar blasfemando? Você continuará a ter maus pensamentos? Você continuará a praticar as mesmas obras que você praticava há 10, 15 anos? O quanto você mudou? O quanto nós mudamos nos últimos 15 anos? Vamos fazer esse tipo de mudança, vamos fazer esse tipo de reflexão, não custa nada, é de graça. Você não vai perder tempo, você vai ganhar. O que nós podemos fazer? Os irmãos que estão compartilhando, podem compartilhar, não tem problema nenhum. Muito obrigado. Eu agradeço imensamente os irmãos que estão fazendo isso. Vamos alcançar outras pessoas. Nós não vamos perder tempo, irmãos. Nós vamos ganhar vida. E é isso que nós estamos lutando, para ganhar vida. E se nós ganharmos vida, se nós renovarmos as nossas vidas, estaremos nos enchendo da Ruach HaKodesh. Se nós orarmos, estaremos nos enchendo da Ruach HaKodesh. Se nós praticarmos aquilo que nós cremos, estaremos nos enchendo da Ruach HaKodesh. Se nós formos luz para o próximo, estaremos cumprindo a vontade do Eterno. Agora, será que nós podemos ser luz para alguém se nós estivermos nos mesmos erros, irmãos? Será que nós seremos luz para alguém se nós estivermos nos mesmos vícios? Porque há temas das nossas vidas que são vícios. Vocês já sabem que há pessoas que têm vício em odiar as outras? Elas não conseguem sair dessa prisão espiritual.
Pessoas que já acordam de mau humor. Você conhece alguém assim? Eu posso dizer, eu era assim. Há pessoas que acordam blasfemando, há pessoas que acordam murmurando, há pessoas que acordam não agradecendo. A maior dádiva que nós temos na nossa existência é chamada vida. Haim. E nós não valorizamos isso. Sabe quando muitas pessoas vão valorizar as suas vidas? Quando elas forem por um leito de hospital, quando elas forem acometidas de uma doença. Aí, talvez, valorizarão mais as suas vidas. É dito que Niccolò Maquiavel, o filósofo italiano, se não me engano ele era italiano, uma frase terrível, tenebrosa, ele disse: eu quero ir para o inferno. Que condições psíquicas ou psicológicas ou mentais ou espirituais pode estar uma pessoa que cita uma frase: eu quero ir para o inferno? Autor de grandes obras, né? Autor de Maquiavel, obras devem ser aí hoje, ou foram nos últimos 2 séculos, talvez livros de cabeceira de muitos líderes políticos, etc, etc. Homens que torturaram pessoas, mandaram matar pessoas, beberam da fonte de uma pessoa que disse: eu quero ir para o inferno. Isso é a mais pura realidade da vida, porque o mundo jaz no maligno. E fazer um trabalho como esse que nós estamos fazendo nos dá uma tremenda responsabilidade, e eu não gostaria que os irmãos estivessem na minha pele. Porque nós estamos elevando aqui, como eu disse ontem na live, maximum output. Vamos levar isso ao máximo. Ao nível máximo daquilo que nós temos que fazer para nos corrigir. Muitos de nós que estamos aqui, inclusive assistindo ou ouvindo esse trabalho, são pessoas já experimentadas no sentido de passaram por uma vida religiosa e cometeram erros e acertos, uns mais erros do que acertos, outros muito mais acertos do que erros, mas nada nos impede de fazermos essas profundas reflexões que nós temos nas nossas vidas, a fim de que nós possamos hoje, é o tema desse programa, eliminar todo o Lashon Hara. O texto que nós vamos ler hoje é um texto muitíssimo importante. Vamos fazer então uma tefilá. Mensagem número 146 do dia 6/4, o tema é Lashon Hara, língua maledicente, parte 2, podcast canal Fábio Pires. Ensine ao seu filho pequeno a não criticar as pessoas, a não falar mal das pessoas. Ensine aos seus filhos que são menores, porque você ensinando a criança pelo caminho que ela deve andar, no futuro ela não vai se esquecer desse caminho, e mesmo que ela se desvie dele, ela vai voltar. Ensine aos seus filhos como se portarem diante de uma pessoa, mesmo que elas aparentemente não gostem daquela pessoa. Ensine aos vossos filhos a não falar mal das pessoas. São conselhos e temas que nós estudamos, observamos e repassamos aqui também, inclusive. Pai amado, Hakadosh Baruch Hu, Abba Shel Kulam, Kol HaKavod, a voz do sagrado, bendito seja o teu nome santo, que nós louvamos o teu nome e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Nós queremos te louvar e te agradecer, mostrar as nossas vidas perante a ti, nos despindo de todo o mal, de todo o erro que nós cometemos para nós mesmos e para o nosso próximo, agredindo inclusive a tua santidade maravilhosa. Que o teu nome seja louvado para todos sempre. Perdoa os nossos pecados e as nossas transgressões, que são muitas e que não têm nos servido para absolutamente nada a não ser para a nossa própria condenação. Que teu nome seja louvado, e hoje estamos aqui adentrando mais um estudo, a parte 2, Lashon Hara, língua maledicente, prepara a minha vida.
E se eu cometer algum erro aqui, já te peço perdão por antecedência, como peço-te perdão dos meus erros, das minhas transgressões cometidas até o dia de hoje. Abençoe os amados irmãos que estão conosco, todos aqueles que estão aqui acompanhando esse trabalho, são almas preciosas, são queridos irmãos, são irmãs que estão conosco também, fazem parte dos nossos grupos de estudo e têm servido inclusive de bênção para outras pessoas. É isso que nós queremos realizar, sermos bênçãos para outras pessoas. E se nós podemos ajudar outras pessoas a serem bênção para outras pessoas, que assim seja. Portanto, Pai, ilumine esse trabalho e que possamos estar no caminho certo em tudo aquilo que nós estamos fazendo. Louvado seja o teu nome santo. Amém, amém. A participação dos irmãos, né, que estão aqui conosco, Baruch Hashem, e o grande momento é o momento que a gente pode falar da palavra do Eterno, né? O grande momento é o momento que nós podemos trabalhar a palavra do Eterno, não da boca para fora, mas na prática. É o que nós precisamos fazer. O texto que nós vamos continuar aqui, aliás, antes de lermos o texto, nós vamos para Salmo Terrilim 141. Quero mais uma vez deixar aqui marcado, que diz o tema de Lashon Hará, que está contido aqui no Salmo 141, Terrilim 141, que começa dessa maneira. Adonai atiklamu, inclina os teus ouvidos, aliás, a minha voz quando a te clamar. Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como sacrifício da tarde. Põe, ó Adonai, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Não inclines o meu coração a coisas más, a praticar obras más, com aqueles que praticam a iniquidade, não coma das suas delícias. Fira-me o justo, será isso uma benignidade. E repreenda-me será um excelente óleo, que não me quebrará a cabeça, pois a minha oração também ainda continuará nas suas próprias calamidades. Quando os seus juízes forem derrubados pelos lados da rocha, ouvirão as minhas palavras, pois são agradáveis. Os nossos ossos são espalhados à boca da sepultura, como se alguém fendera e partira lenha na terra. Mas os meus olhos te contemplam, ó Eterno. Adonai, em ti confio, não desnudes a minha alma. Guarda-me dos laços que me armaram e dos laços corrediços dos que praticam a iniquidade. Caiam os ímpios nas suas próprias redes, até que eu tenha escapado inteiramente. Quando ele diz aqui no verso 5, fira-me o justo, será isso uma benignidade? Ele diz que, né, a repreensão, me repreenda porque isso será um excelente óleo. Ele agradece ao Eterno por repreendê-lo. Uma das grandes capacidades e qualidades do povo judeu é ser facilmente repreendido, ou aceitar facilmente a repreensão, vamos colocar assim, aceitar facilmente a correção. Será que nós temos aceitado a correção, irmãos? Ou será que nós estamos achando que nós estamos certos em absoluto, em todos os momentos? É isso que você acha? Você acha que você está perfeito perante a atuação santa do Eterno? Como nós falamos ontem, de que todos os outros estão errados e você nunca fez absolutamente nada de errado, nunca falou nada de errado sobre alguém ou para alguém, do qual, mesmo que você tivesse razão, você não deveria ter feito, porque não se denigre a reputação de ninguém. Ainda que essa pessoa seja, entre aspas, uma das piores pessoas sobre a face da terra. Que o Eterno nos perdoe, irmãos. Lashon Hará, do texto do Rabad, o
texto já começa assim, abre aspas, toda a minha vida cresci entre os sábios e jamais encontrei algo melhor para uma pessoa do que o silêncio. Essa é uma frase de Rabi Shimon, filho de Rabban Gamliel. Está marcado no Pirkei Avot, Ética dos Pais, capítulo 1, verso 17. Recomendo que todos tenham essa obra. Ética dos Pais, capítulo 1, verso 17. Pirkei Avot. Lá se ensina a ética. O que falta para as pessoas é ética, temos que aprender. Porque se você critica alguém, algumas pessoas que saem vociferando, gritando, líderes evangélicos que saem gritando nas redes sociais, vociferando contra outros, tendo chilique, isso não é atitude correta, né? Nós sabemos disso. A gente precisa corrigir o Yetzer Hará deles, quer dizer, não estão aplicando o quê? Não estão aplicando o silêncio. Aí as pessoas falam, mas isso não é coisa de cristão, o cristão tem que descer a lenha mesmo, brigar e gritar. Então as pessoas estão enganadas, porque o cristianismo ele vem do judaísmo, e o próprio Yeshua nos ensinou como nós deveríamos nos comportar, né? Ou você ficaria quieto como ele ficou, sendo dilacerado nas costas, tendo as suas costelas à mostra e carregando um madeiro pesadíssimo, depois caindo várias vezes durante a sua via sacra? Que depois ele ainda perdoaria todos aqueles que cometeram mal com ele, mesmo tendo sido perfurado por uma lança, tendo tomado vinagre do pano que se limpava as latrinas dos banheiros de Roma. O isopo era aquele isopo era um isopo contaminado, né? Imagina, você está com sede e alguém te dá um isopo cheio de dejetos fecais, cheio de urina, com vinagre ainda para você ainda beber. Foi isso que fizeram com Yeshua. Talvez muitas pessoas aqui não saibam disso. E você reclama ainda, né, que às vezes você não tem uma alface na geladeira e você quer comer uma comida de uma certa forma, e se não for daquela forma que você teve a comida, você vai desprezar aquilo. Isso chama-se presunção, irmãos. Nós precisamos, irmãos, ter humildade. Nós vamos fazer um trabalho sobre humildade. Os próximos trabalhos que vão vir: perdão e humildade. São trabalhos muito importantes. Então você precisa ter a consciência e retirar a presunção da sua vida. O Lashon Hará também tem a ver com murmuração. Se você murmura, você tem demonstrado um sinal de ingratidão para o Eterno. A murmuração ela é um resultado muito profundo de ingratidão. O que você prefere, né? Ser grato por todas as coisas, ou você prefere ser ingrato por todas as coisas? E aí nós perguntamos, onde nós vamos parar se nós formos ingratos por todas as coisas? Onde nós vamos estar se nós agirmos de maneira ingrata com as pessoas e com o próprio Eterno? Quando você pratica também o Lashon Hará, ao mesmo tempo que você está criticando uma pessoa, né, falando mal dela, você está denegrindo essa pessoa, você está colaborando, inclusive, para que você se coloque acima dessa pessoa. Aí isso também entra a presunção, nisso entra a arrogância. Então, um simples ato, né, como as pessoas colocam assim, mas são só palavras, isso daí é besteira, como eu coloquei no programa ontem, faz com que nós geremos uma série de outros temas dentro do mundo espiritual que vão nos prejudicar. E nós queremos hoje o quê? O prejuízo ou o benefício? Nós temos que dar uma vazão sempre para o benefício, ainda que nós sejamos
prejudicados, entre aspas, porque se você, como nós falamos ontem, cometeu Lashon Hara, você vai pedir perdão para uma pessoa, nem todos vão compreender isso de você. Poxa, Moré Fábio, mas é um risco tão grande, porque a pessoa depois pode me chamar de hipócrita, e a pessoa pode ir contra mim, e a pessoa depois pode piorar a situação. Não importa, irmãos. Façam as vossas partes perante ao Eterno. Mas quando você pedir perdão, peça de coração. Se a pessoa não aceitar, isso é um problema único e exclusivo dela, não é seu mais. Por isso que é importante fazermos um trabalho sobre perdão também. O Lashon Hara está ligado ao perdão. Porque você pede perdão a alguém porque você fez Lashon Hara por causa por essa pessoa, vamos colocar assim, ou porque a pessoa também fez Lashon Hara de você, ela vai chegar e pedir perdão e você vai ser obrigado a aceitar. Nós somos obrigados a perdoar. E por favor, irmãos, não temos relativismos. A palavra do Eterno é sim ou não. Errou, errou. Fez o que era justo para o Hashem. Não há meio termo. Não há meio termo entre o bem e o mal. Não há o meio bem, não há o meio mal. Há o que é certo e o que é errado. Qual é o padrão do que é certo e do que é errado? Vá buscar na Torá. Nós não vamos buscar nas religiões. Porque o que mais as religiões fazem é o quê? Flexibilizar aquilo que o Eterno, de maneira sagrada, colocou para o seu povo. E já colocou antes, inclusive, do dilúvio. Por isso que ele destruiu este mundo. Porque se ele destruiu este mundo, é porque havia muito mal neste mundo. Para que esse mundo fosse reconstruído, mas que o mal, ele continuou. E o Eterno sabia disso. E o Lashon Hara também foi junto. Isso é interessante, todos nós já ouvimos sugestões semelhantes, certo? Se você não tem nada de bom para dizer, então fique calado. Este é um clássico. Que frase maravilhosa. Se você não tem nada a dizer, então fique calado. Vamos começar a praticar este que não é um mandamento, mas ele parece que se desenvolve como um mandamento. E é isso mesmo que é dito. É isso que o Eterno quer de nós. Se você não tem nada de falar para falar de bom de uma pessoa, não fale nada a respeito dela. Eu já fiz isso várias vezes. E eu tenho certeza que muitas pessoas já fizeram isso também, que estão aqui assistindo ao nosso programa. Pode ser o mais inteligente, o mais culto, o mais sábio. Pode ser aquele que tem mais experiência com o Eterno. 55 anos de igreja, 70 anos de sinagoga, não importa, ele tem a mesma obrigação de cumprir mandamentos, e isso as pessoas acham. Por isso que os mais velhos hoje estão numa situação tenebrosa, porque são arrogantes. Há pessoas que, quanto mais velhas ficam, vão ficando mais arrogantes. Onde os mais velhos deveriam ser sábios e humildes. Não é isso que hoje está acontecendo. Entrem nas igrejas evangélicas. Entrem nas sinagogas, inclusive. Muitas pessoas que não são sábias no agir e nem sábias no falar. Tudo que eu estou falando aqui, irmãos, tem a ver com o Lashon Hara. Estou estabelecendo aqui outros subtemas, tá? Porque a presunção e a arrogância também são geradas devido ao Lashon Hara. E as pessoas se esquecem disso. Mas na presunção delas, elas não vão lembrar, não vão se lembrar disso. Na presunção delas, quando você pedir perdão a elas, elas vão falar: eu não aceito o seu perdão, você é um hipócrita. Quando a pessoa fala isso, ela não está preparada para perdoar.
Ela não está preparada para agir da mesma forma que a pessoa que veio pedir perdão agiu com você. Mas não importa. A nossa obrigação é pedir perdão. E também a nossa obrigação é perdoar. O aforismo de Rabi Shimon é mais profundo que os clichês. Afinal, ele alegou que não há nada melhor que o silêncio, nada mesmo. E para enfatizar o valor do silêncio, ele prossegue dizendo que a explicação não é básica, mas a ação e todos que multiplicam as palavras produzem o pecado. Outra vez, a explicação não é básica. Você está explicando por que você detesta aquela pessoa, por que a pessoa fez algo errado, você explica, dá as suas razões e as suas justificativas. E todos que multiplicam as palavras produzem o pecado, porque você gera palavras, a pessoa vai resgatar aquelas palavras, vai reproduzir aquilo que você falou, etc, 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 em mais caos, em mais escuridão, em mais problemas, em mais lashon hara, em mais atitudes que denigrem a imagem do teu próximo. Tudo isso vai sendo gerado, 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 gerado. O que ele quis dizer com isso? Que nunca devemos elogiar uma pessoa, jamais dizer uma bênção? Se Rabi Shimon não está se referindo a todos os tipos de palavras, a que tipo ele se referia? Precisamos de uma máxima inteligente para nos proibir de amaldiçoar? Maimônides, em seu comentário sobre a Pirkei Avot, Ética dos Pais, levanta 3 questões. Ele explica que existem 5 categorias de discurso. Vamos então à primeira categoria de discurso que Maimônides, Moshe ben Maimon, prestem atenção, irmãos, por favor, naquilo que nós estamos colocando, até os irmãos do chat, por favor, tá? Não se distraiam com outros assuntos. Por que eu estou falando isso? Porque o assunto aqui é Lashon Hara. Então você veio aqui para ouvir sobre Lashon Hara. Não perca, tá? Porque você não perca essa conexão espiritual na tua vida que pode ser importantíssima. Cinco categorias de discurso. Primeiro, o discurso associado a uma mitzvah, a um mandamento. Segundo, o discurso que devemos ter o cuidado de evitar. Terceiro, o discurso que é repulsivo ou que degrada. Quarto, o discurso que expressa amor. E 5, o discurso que é permitido. Maimônides, irmãos, foi o grande filósofo e judeu, pensador, religioso, inclusive, da religião judaica do século XII e XIII, se não me engano. De 12 para 13, ou eu estou enganado, foi 12 ou foi só 13. Bom, enfim. Ele tinha altas discussões com o rei da Espanha, que era cristão católico, e ele como um judeu, então, vocês imaginam. E o rei da Espanha deixava ele conversar com ele, discutir, porque o rei da Espanha também era um homem inteligentíssimo. Maimônides explica então o que quer dizer. O discurso associado a uma mitzvah inclui estudar a Torá em voz alta. Esse tipo de conversa é exigido. Na verdade, devemos dizer palavras de Torá e prece. A primeira categoria, Maimônides classifica como um mandamento positivo obrigatório, tá? Estudar a Torá, falar do mandamento, estudar em voz alta, olha que coisa maravilhosa. O discurso que precisamos ter o cuidado de evitar inclui o quê? O falso testemunho, que é mentir, mexericar, lembram dessa palavra? Fazer mexericos, né? E praguejar. A Torá nos proíbe o envolvimento com esse tipo de discurso, nos advertindo a guardar contra ele e contra outros tipos de conversa inconveniente, incluindo Lashon Hara. Lashon Hara, literalmente, a linguagem do mal, é qualquer discurso que ofenda outra pessoa, mesmo que as declarações sejam verdadeiras. Eu tenho um ponto aqui passivo, que eu defendo, de que as pessoas de idade, elas deveriam dar o exemplo, e não dar um péssimo exemplo como elas dão. Aí algumas pessoas dizem assim, poxa, nós temos que ter paciência porque a pessoa tem idade. Quer dizer então que a pessoa vai passando o tempo na sua vida, ela não vai progredindo, ela regride. Quantos velhinhos são assim? Velhinhas? Você pode estar se lembrando de um parente seu. Há pessoas que você não consegue nem conversar.
Eu tenho um problema seríssimo de conversar com pessoas extremamente negativas. Porque muitas pessoas que só falam mal das outras. Ou falam coisas negativas. Demais. Então essas pessoas deveriam ter o quê? Aprendido. Então cuidado. Não seja uma dessas pessoas que quanto mais velhas vão ficando, mais idosas, quanto mais vão pegando idade, elas vão ficando piores. Não é verdade isso que eu estou colocando, irmãos? Nós recebemos péssimos costumes dos europeus. Vou falar quem? Portugueses, espanhóis e italianos. Eu vou falar, irmãos, porque nós temos que falar e outra. Aqui não há leigo, tá? Naquilo que está falando. Eu não me considero leigo. Qual é uma das principais características dos italianos? Dos portugueses, dos espanhóis também, é ficar para fora de casa. Conversando. Isso é um costume típico europeu, latino. Só que enquanto as pessoas ficam fora de casa, conversando, batendo papo, né, passando o tempo, isso é muito comum na Europa até hoje, na Grécia até também é comum isso hoje. O que elas ficam fazendo? Principalmente nas cidades do interior, né, as pessoas falam assim, elas ficam falando mal da vida dos outros. Elas ficam fofocando. Elas ficam praticando o Lashon Hará. Olha o tipo de situação que eu estou trazendo aqui agora. Poxa, Moura, você está criticando as nossas descendências. Não estou criticando, estou falando aquilo que é verdade. É legal você ficar para fora, as pessoas põem cadeira na rua, conversam. Só que se elas apenas conversassem coisas boas, tudo bem. Só que a maior parte, elas conversam muitas das vezes coisas negativas e falam mal da vida dos outros. Sim, isso perdura até hoje. E agora que nós estamos no estudo de que nós não podemos ouvir Lashon Hará, como é que fica aquela conversa com a sua avó, com a sua tia, às vezes com a sua mãe, com o seu pai? Como fica isso, irmãos? Se a gente não pode ouvir, existe uma estratégia para isso. É modificar o assunto. Modifica. Desvia o assunto. Só que tem pessoas que você vai ter que ficar desviando direto, porque a pessoa volta para falar mal do outro. A pessoa volta a falar. São vícios. E muitos dizem, não, mas a pessoa de idade, a pessoa. Irmãos, sim, nós levamos isso em consideração. Só que, entretanto, contudo, todavia, essas pessoas estão aprofundadas e afogadas nesses vícios de 20, 40, às vezes 50 anos, porque elas também foram assim, porque os seus pais também eram assim. Então, o que cabe a nós fazer, irmãos? Cabe a nós a quebrar isso. Nós temos que quebrar esse tipo de costume. Então, não se infecte, isso é uma infecção. Não se contamine, isso é uma contaminação, por esses maus costumes. Que nós aprendamos a viver da maneira como o Eterno quer. Não apenas exteriormente, não cumprindo. Do que vai adiantar eu cumprir os meus rituais se eu fico falando mal do meu irmão? Se eu tenho inveja do meu irmão? Do que vai adiantar eu fazer shaharit minhai arvit? Colocar talit, usar kippah, se eu falo mal do meu irmão? Se eu atento contra a reputação do meu irmão, da minha irmã, do meu pai, da minha mãe, do meu filho? Não vai adiantar. Então, se nós não quebrarmos isso nas nossas vidas, e você que está nos ouvindo, inclusive, sabe do que eu estou falando, é verdade. Porque isso acontece nas nossas vidas, irmãos, acontece sempre. Nós temos que quebrar essas amarras. São grilhões dos mundos espirituais. As igrejas evangélicas não falam isso. Raramente as igrejas evangélicas falam isso. Estão preocupadas com outras coisas. Por mais sermões de arrependimento, menos ladainhas.
E nas congregações judaico-messiânicas deveria se falar mais sobre isso também. Se fala um pouco mais, mas deveria se falar mais. Não é suficiente porque as pessoas não mudam. Nós não mudamos. Nós carregamos os mesmos pecados e as mesmas mazelas por anos. Anos, irmãos, anos. Os mesmos maus pensamentos, as mesmas más atitudes, as mesmas más palavras, os mesmos maus hábitos. E queremos ter razão para alguma coisa. O discurso que é repulsivo ou degrada inclui, prestem atenção, olha que interessante, tagarelice, isto é, conversa que não tem utilidade e não beneficia uma pessoa espiritual ou materialmente. Irmãos, eu estou fazendo a leitura do texto Rabat, tá? Se alguém não estiver concordando, vocês vão lá para o texto, eu vou deixar o link outra vez, vou deixando todos os links, os irmãos vão se resolver com os judeus, tá? E se você se encara ou se identifica numa situação como essa, faça retificação, peça perdão ao Eterno, nós falamos sobre isso ontem. Irmãos, não há uma proibição inequívoca contra esse tipo de discurso, pois ele não envolve amaldiçoar ou mentir, tá bom. Mas ele não tem o quê? Nenhum valor. Um pouco diferente da fofoca ou mexerico, pois não espalha boatos ou destrói reputações. Ok, mas a tagarelice, ela é comum, ela é inútil, ela é irrelevante. Como muito daquilo que passa por novidade. Essa conversa vã, desperdiça ou desperdiçada, inclui também elogios negativos e cumprimentos ambíguos. Tagarelice, falar besteiras, falar o que não precisa, se comportar como uma criança, às vezes há crianças que são mais conscientes do que adultos. Por isso que nós falamos sobre o silêncio no início do discurso desse texto. O tagarela é o falastrão, é aquele que fala demais. E fala muita besteira, muita ladainha, coisas que não são o quê? Construtivas. Vocês sabiam que no nosso almoço, que é um momento tão sagrado, o certo seria falarmos de coisas elevadas, falarmos de Torá. Mas as pessoas não querem fazer isso. Por isso que muitas pessoas, quando se convertem, colocam o cristianismo, colocam também na Teshuvá, elas passam a ter problemas seríssimos com os parentes. Por quê? Porque o espírito das pessoas começa a ser mortificado. Só que os parentes não. Então, eu coloco aqui, eu talvez seja um dos únicos que fale assim, não tenha muito contato com os teus parentes, toma muito cuidado. E eu falo, eu coloco isso numa boa, irmãos. É assim que eu acho. Eu tenho um cuidado imenso com os meus parentes. Eu os amo, mas tenho um cuidado imenso com eles. Então tenha você cuidado imenso com os seus parentes, sabe para quê? Para que você não se contamine, porque eles estão desligados desse mundo espiritual, eles não se converteram. Mas aí há um outro discurso que diz assim, você tem que estar sempre com os teus parentes, porque você tem que ser sempre luz. E eu digo, não tem que estar sempre não, porque você precisa também se proteger. E se você ficar sempre, 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 vai ser um embate, uma luta tão terrível que vai chegar uma hora que a corda estoura. Aí quando você menos percebe, você está se comportando como eles. E nós não temos que nos comportar como ímpios, junto com ímpios. Busque pessoas que sabem mais do que você, que sejam mais elevadas espiritualmente do que você, que possam te ensinar coisas maravilhosas para que você possa crescer espiritualmente, para que você possa ser depois também uma referência para aqueles que estão buscando a água da vida. E esse papo, esse assunto de que Yeshua ficava sempre com prostitutas, isso e aquilo, olha, irmãos, não é tão bem assim não, tá? Ele tinha os seus discípulos, ficava com os seus discípulos, mas ele ensinava continuamente os seus discípulos, e os seus discípulos abriam os ouvidos para ouvi-lo. Quando era necessário, aí sim ele ia pregar para aqueles necessitados. Mas Yeshua sabia o que ele fazia, sabia muito bem onde ele pisava, e sabia muito bem o que ele falava, e sabia muito bem com quem ele andava.
Ele tinha estratégia, mas não era estratégia deste mundo, era estratégia do Shamayim, dos céus. O discurso que expressa amor ou afeição inclui elogiar o positivo e criticar sabiamente o negativo. Histórias e canções que elevam a alma, inspiram pessoas a melhorar ou inculcam bons hábitos fazem parte dessa categoria, assim como aqueles que mostram como são repulsivos os maus hábitos e fazem as pessoas desejar evitá-los, que é isso que nós estamos fazendo agora. Busca aquilo que é bom. Busca aquilo que possa fazer você crescer espiritualmente. Busca aquilo que faça com que você pare de praticar o Lashon Hara. Com os dois primeiros, os comentários de Rabbi Shimon Gamliel não se aplicam a esses. Se falássemos continuamente o dia inteiro, e o nosso discurso pertencesse às categorias 1 e 4, palavras de Torá e mitzvot e conversação que inspira, isso seria ótimo. Olha só, irmãos. Se nós falássemos somente palavras de Torá e mandamentos, e uma conversa que inspira, o mundo seria diferente, irmãos. É óbvio que não devemos falar falsidades ou ofender os outros com nossas palavras. Assim como também é óbvio que a tagarelice e novidades, entre aspas, são uma perda de tempo e uma perda de fôlego. Isso nos leva à última categoria, isto é, o discurso permitido inclui a conversação que envolve de negócios, família, saúdes, atividades cotidianas necessárias, como beber e comer. Não há nada de inerentemente positivo ou negativo nesse tipo de conversa. Falar ou não falar fica a critério da pessoa. Então, há conversas neutras? Sim, há conversas neutras. Mas se você puder, prefira as conversas positivas do que as conversas neutras ou as conversas negativas. Agora, se você tem aquele parente que só fala coisas negativas, haja com estratégia. Fale sobre conversas neutras. Você não vai ficar falando sobre o programa de reality show que uma grande rede de televisão passa todos os dias. Não é isso que você vai falar. Saia, arranque isso da tua mente. Sei lá, fale sobre um veículo, sobre um carro, fale sobre um livro, fale sobre um presente que a pessoa ganhou. Pronto, são coisas neutras que não vão trazer o quê? Problemas para você. Olha, são estratégias que nós estamos passando para as pessoas. É sobre esse tipo de conversa que nos diz Rabbi Shimon ben Gamliel, o melhor é o silêncio. Pois se você tem de falar, assegure-se de que as suas palavras combinam com ações e seja breve. Ah, o silêncio. O silêncio é fundamental. Como é bom o silêncio. Eu gosto muito do silêncio, irmãos. De ficar quietinho. Eu gosto aqui num lugar, num ambiente quieto. Tem dois animais aqui, os meus dois gatos aqui estão dormindo. Que bom. Como é bom. É melhor você ter um silêncio profundo do que você estar num ambiente totalmente desgrenhado, desraigado das coisas do eterno, que pode fazer você, inclusive, levar você ao pecado. Então nós precisamos o que, irmãos? Hoje, nós precisamos mudar nossa atitude. É fundamental que nós mudemos, irmãos, para melhor. É isso que o Eterno espera de nós. Não adianta você ficar revoltado, não adianta você ficar frustrado. Se você não conseguiu hoje, você vai conseguir amanhã. Se você não conseguir amanhã, você vai conseguir no outro dia. O Eterno vai dando momentos para que a gente possa fazer essa correção, mas essa correção um dia vai terminar. Né? Perdão, esses momentos um dia vão terminar porque nós seremos julgados, etc, etc. Nós já sabemos disso. Mensagem número 146, 6 e 4, cujo tema é Lashon Hara, Língua Maledicente, parte 2. Muito obrigado. Agradecemos aos irmãos que ouviram esta mensagem hoje, especialmente essa mensagem da parte 2. Estamos muito contentes pela presença de todos os irmãos, as mais de 40 pessoas que estiveram aqui, as poucas, mais de 40 almas que estiveram aqui, nem todos se manifestam.
Eu gostaria que todos se manifestassem aqui, pelo menos deixassem um shalom. Pelo menos. Isso seria uma bênção. E tendo a esperança de que esse trabalho possa trazer aí benefícios para a vida de vocês. Você pode nos encontrar pelas redes sociais, você já sabe disso. Você pode nos encontrar lá no Instagram, com as nossas páginas, observando o nosso trabalho. Página principal, @Fabio73book, nossa página de estudos, ou Centro de Estudos Derer Zahav, @CEET Derer Zahav. Nós não temos congregação ainda, tá, irmãos? Tínhamos, não temos mais. Se os religiosos vivessem da maneira como a Torá coloca ipsis literis, os ímpios sempre quereriam ficar conosco. Eles sempre iam querer, sempre iam desejar estar conosco. Nós somos culpados por muitas coisas, irmãos, acontecerem porque nós não deixamos que a luz do Eterno fazer valer nas nossas vidas. Nós mesmos não deixamos que isso aconteça. Isso é muito complicado, tá, irmãos? Mas o Eterno tem nos abençoado. O Eterno tem, ainda assim, nos colocado em situações de misericórdia. E Ele tem nos perdoado, bendito seja Ele. Você pode nos encontrar também na Livraria Kedushá, @Livraria Kedushá. E se você também, lá no Instagram, se você deseja nos ajudar nesta obra, por favor, nos ajude. Você pode comprar os nossos livros, a nossa livraria também, você vai nos ajudar muito. Muito obrigado, irmãos. Eu agradeço demais por esse trabalho que foi feito. Que o Eterno nos abençoe em nome de Yeshua HaMashiach, hoje e sempre. Um grande abraço para todos vós. Voltamos amanhã, se assim Ele nos permitir. Esse trabalho vai ser passado para o grupo do Telegram, Estudos Origens Hebraicas 1 e Estudos Origens Hebraicas 2, ainda hoje. Shalom, shalom, muito obrigado. Um grande abraço, voltamos amanhã, se assim Ele nos permitir.